O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Você está acompanhando através das ondas da Rádio Paranaíba e dos demais meios de comunicação a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz de São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Mais uma vez quero cumprimentar os nossos pouquíssimos fiéis que infelizmente nesse dia, pelo contexto que nós estamos vivendo, se encontram aqui agora na nossa Igreja Matriz de São Francisco, na cidade do Rio Paranaíba. E você agora está em sintonia conosco através das ondas do rádio, da Rádio Paranaíba, que já há muitos anos nessa parceria tem levado a Santa Missa até o seu lar, até o seu radinho aí, trabalhando, fazendo almoço, ajeitando as coisas, também ouvindo a Santa Missa. E também, agora mais há pouco, os nossos meios de comunicação, a internet, que possibilita através do Facebook da Rádio Paranaíba e também da Paróquia São Francisco, também o YouTube, agora pode nos assistir, ouvindo também a nossa Santa Missa. Espero que todos tenham tido uma boa semana, não obstante as dificuldades que nós temos passado e enfrentado ultimamente, com tantas cidades, umas mais graves, outras menos, mas todos passando por momentos muito difíceis e dolorosos. As perdas por demais, as famílias que sofrem, e nós também todos apreensivos e também implorando a graça de Deus para que tudo passe logo, com a força e a graça que vem dele. Hoje é o domingo, o dia do Senhor, um dia de descanso, um dia de estar com a família. Espero que você esteja em casa, curtindo seus familiares, teu casamento, teus filhos, e descansar um pouquinho hoje também no domingo. A semana já está cheia de desafios, como diz o texto e o ditado que nós conhecemos: se você não mata um leão por dia, amanhã são 2. Então a luta é assim, todos os dias é matar um leão, um animal feroz, como relata o texto do Evangelho. Hoje nós vamos entender essa história, mas vivendo bem com sua família, vivendo bem esse domingo. Hoje está um clima tão bom aqui no Rio Paranaíba, eu imagino que na região como um todo, uma chuva fininha caindo, fresquinha, tão bom para estar em casa, junto aos que amam, fazendo um almoço gostoso, e depois almoçando, descansa um pouquinho, passa um cafezinho cheiroso, oh meu Deus, como é bom, e pedindo a força e a graça que vem dele para viver bem essa semana que nós estamos começando, que é o domingo, o dia do Senhor. E vamos pedir que essa chuva serenamente que cai também vai irrigando o nosso coração de esperança, fortalecendo a nossa fé, nossa confiança em Deus. É a Ele que nós temos que nos apegar. Tudo passa, só Deus permanece. Então que essa chuvinha vá fertilizando, fecundando o nosso coração, e ao mesmo tempo vai lavando tudo aquilo que nos faz sofrer, nossas ansiedades, depressão, doenças. Como diz hoje na primeira leitura do Gênesis, Senhor, sejamos renascidos da água que purifica, que lava, que nos dá uma vida nova, uma nova oportunidade de começar de novo. E assim o tempo quaresmal.
Na última quarta-feira de cinza nós começamos esse tempo tão santo que nos prepara para a maior festa do nosso calendário litúrgico, que é a festa da Páscoa. Paixão, morte e a ressurreição do Senhor. Um grande retiro. A Quaresma se propõe a um momento oportuno de repensar a nossa vida, nossas opções, nossos relacionamentos. Quaresma é tempo propício de conversão. Como diz São Paulo aos Coríntios, é o tempo de reconciliar-se com Deus, se aproximar um pouquinho mais dele, porque ele nunca distancia de nós, nós é que nos distanciamos dele. Santo Agostinho tem essa expressão tão bonita: Senhor, o Senhor estava sempre comigo, eu que corria de ti, mas o Senhor sempre ao meu lado. E o tempo quaresmal é esse tempo de nos aproximar um pouquinho mais de Deus, fortalecer nossas decisões, nosso desejo de ser cada dia mais fiel à proposta dele. E esse grande retiro que nos prepara, muito mais do que 40 dias, matematicamente contados, mas é um tempo forte. A Quaresma sou eu que faço, que dure 3 dias, 5 dias, uma semana, um mês, 40 dias, mas tem que ser um tempo muito forte de revisão de vida, de repensar mesmo a nossa direção certa para Deus. E esse é o primeiro domingo desse tempo quaresmal, que nos prepara para a festa da Páscoa. E hoje é o domingo das tentações de Jesus. A tentação, ela tem um aspecto positivo. Primeiro, porque só é tentado aquele que está no caminho certo. Porque se está julgando o outro time, para que o demônio vai tentar? Então, se somos tentados, é porque estamos no caminho certo em direção a Deus. E as tentações, elas fortificam nossas decisões. É isso que eu quero para a minha vida. Essa é a minha decisão. Então, as tentações, elas na verdade clareiam as nossas opções. A decisão que nós fizemos por seguir a proposta do Senhor. E hoje é chamado Domingo das Tentações do Senhor. A vida inteira Jesus foi tentado. O evangelista Marcos, que nós estamos ouvindo esse ano, e hoje de modo particular o evangelho que é dele, que nós acabamos de ler, diz lá que conduzido pelo Espírito, Jesus foi levado para o deserto. Por que o deserto? Por que o demônio não tentou, ou Satanás, como diz o texto, não tentou Jesus onde ele se encontrava? Porque o deserto é uma simbologia linda no contexto bíblico. Por isso que o evangelista Marcos o coloca aí. O deserto é um duplo sentido, uma dupla finalidade. Primeiro, que o povo de Deus caminhou 40 anos pelo deserto, uma vida inteira. Muitos que saíram da escravidão do Egito para chegar a Canaã, a terra prometida, não conheceram a liberdade, morreram antes, na caminhada e na travessia do deserto. Até Moisés, que era o líder que os conduzia para a liberdade, quando avistou a terra prometida a Canaã, Deus disse: está vendo, Moisés, é ali onde vocês vão chegar, mas a sua vida termina aqui, sua missão se conclui aqui, aqui você morre. Nem Moisés chegou a Canaã, e nós vamos escolher um novo líder para chegar ao povo agora na Canaã, na terra prometida, Josué. Então 40 anos foi a travessia do povo pelo deserto. E no deserto o povo experimentou de tudo, como Jesus vai experimentar de tudo nos 40 dias que ele passou sendo tentado pelo demônio. O deserto é o lugar do encontro com Deus. É preciso fazer silêncio para fazer encontro com Ele. Deserto é o lugar do silêncio. Encontrar-se com Deus no deserto. E é ali que são os momentos mais dolorosos do povo de Deus, e são os momentos mais amorosos também que eles vão fazer a experiência de Deus. Passando fome, Deus providencia o alimento. Sede, Deus faz brotar água da rocha. As serpentes surgiram, Moisés leva uma serpente numa haste, assim o povo é salvo do veneno da serpente. Conduzidos pela nuvem durante o dia, e à noite por uma chama de fogo. Deus sempre se fez presente no deserto daqueles que se propõem a caminhar a terra prometida, que é o céu. Deus nunca desampara seus filhos, nunca. E foi assim as experiências bonitas do povo de Deus no travessia do deserto.
as experiências mais bonitas foram feitas no deserto, do carinho, do amor de Deus para com seu povo. E em contrapartida também foram momentos muito tentadores. Foi no deserto que o povo queria desistir de seguir a Deus, construir até um bezerro de ouro, e reclamaram a Deus, cutucaram Moisés: nos tirastes do Egito para morrer de fome nesse lugar. Fizeram uma estátua, um ídolo, e também tentados a voltar para a escravidão, das antigas cebolas e panelas de carne do Egito, a escravidão. Então foi um momento também muito difícil, momento de encontro com Deus, dos gestos amorosos de Deus, e encontro também de muita tentação de abandonar esse mesmo Deus, e experiências muito dolorosas que eles tiveram para a travessia do deserto. Assim Marcos conduz Jesus para o deserto, porque é no deserto que Jesus vai fazer as experiências lindas de descobrir cada vez mais e clarear qual é o plano de Deus para a sua vida. E em contrapartida também é ali que ele vai ser tentado pelo demônio para desistir da sua missão. Aí o evangelista Marcos fala assim: Jesus foi conduzido para o deserto para clarear seu projeto de vida, aquilo que o Pai queria dele. E é ali também que ele vai ser tentado pelo Satanás. E o texto é muito interessante, que diz assim, Marcos não fala quais foram as tentações de Jesus primeiramente, como os outros textos falam dos evangelistas, mas fala que Jesus foi tentado, para dizer que as tentações da vida de Jesus não se reduziram ao deserto, mas a vida inteira Jesus foi tentado, como nós também somos tentados a vida inteira. Então Marcos não a cita justamente para dizer que Jesus foi tentado a vida inteira. E a última tentação de Jesus, quando ele estava morrendo na cruz, o demônio fala pela boca daquele criminoso que ali está: você não é Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus poderia ter descido da cruz? Poderia, poder para isso ele tinha e tem, mas eles teriam fracassado na missão qual ele veio cumprir. E ali, olha, a vida inteira tentada, até no momento da morte, o demônio tenta para ele descer da cruz. Então Marcos não cita quais foram as tentações, para dizer que a vida inteira Jesus foi tentado, como nós também somos tentados a vida inteira. E o texto continua dizendo que Jesus convive com as feras perigosas e com os anjos, é servido pelos anjos. É tão bonita essa analogia e essa expressão de Marcos. O que significa dizer que Jesus convive com as feras perigosas? Para dizer que Jesus vive uma dupla realidade. O desafio das feras é a tentação do mal. As feras é o símbolo daquilo que ameaça a vida do ser humano, que ameaça o projeto de Jesus, para ele desistir da missão. As feras são essas aí. E em contrapartida também, Marcos quer dizer que Jesus é um novo Adão. Como Adão convivia harmoniosamente com as feras no paraíso, Jesus também. Olha que bonita a simbologia. O símbolo da harmonia de Jesus, que convive como um novo Adão no paraíso, harmoniosamente com as feras, e o símbolo também daquilo que ameaça a vida, que ameaça Jesus, para desistir da sua missão. E ao mesmo tempo Jesus convive com os anjos, os amigos de Deus e dos homens, servido pelos anjos. Ou seja, Jesus é exemplo para nós. As feras na nossa vida representam os desafios, as lutas, os obstáculos que nós temos que vencer todo dia. Eu não dizia agora há pouco que a cada dia nós temos que matar um leão? A vida é assim. Se você não mata um hoje, amanhã são dois. Então essa vivência no dia a dia, dos desafios, de enfrentar as feras, são as dificuldades que nós todos passamos. E em contrapartida também, nós temos as alegrias, temos as vitórias, temos as conquistas. São os anjos, a simbologia dos anjos. São nossos amigos que nos acompanham. Olha, feras e anjos ao longo de nossas vidas.
É essa simbologia bonita que Marcos quer dizer. Vivendo no meio das feras, dos desafios da vida, e ao mesmo tempo sendo servido pelos amigos de Deus, que são os anjos, que são nossas conquistas, são nossas vitórias. É esse o contexto que Jesus está vivendo no deserto. Terminou o seu retiro, porque ele venceu todas aquelas tentações que foram propostas pelo demônio, e agora ele vai começar a sua vida pública, a sua missão. E qual foi a proclamação da missão de Jesus? O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditem no que eu vim trazer, na boa nova. Esse é o resumo, o conteúdo da missão de Jesus. Anunciar que o reino de Deus chegou até eles, que na pessoa dele, e ao mesmo tempo, como é que eu vou ter acesso a esse reino? Como é que eu vou participar desse reino? Convertendo o coração. Vejo que não é um reino que desce simplesmente como Deus fazer tudo na nossa vida, não se impõe pela violência, mas não é impor, que eu quero dizer, um reino que nós podemos aderi-lo através da abertura do nosso coração. Por isso que o apelo é esse: convertam-se, abram o coração para a boa nova que eu vim trazer. Um reino que não se impõe, simplesmente Deus fazendo tudo. Um reino que não é magia, um reino que não se impõe pela força e pela violência, mas um reino do qual eu posso fazer parte, abrindo o coração para ele, convertendo o coração. Sem dúvida alguma, nós pegarmos os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles vão relatar essa luta constante de Jesus contra os seus opositores. O demônio sempre quer pegar Jesus, através de várias armadilhas, personificado nos fariseus, nos saduceus, e vai por aí afora. E Jesus vai ter que enfrentar isso até a sua vitória final, que é a cruz. Por isso que Quaresma, eu achei bonita a expressão que o autor usou aqui. Ele usou assim: Quaresma é um dilúvio e um deserto. Bonito, porque o dilúvio faz menção à primeira leitura. Por que o dilúvio é o símbolo da Quaresma? Porque a água destrói o pecado, nos purifica e fertiliza o novo ser que vai nascer. Olha que coisa linda. Quaresma é dilúvio. O homem, primeiro homem, criado do barro, da terra, que Deus sopra o hálito da vida, cai pelo pecado, agora surge um novo homem, nascido não do barro, mas das águas do dilúvio. Um homem renascido, dando uma segunda oportunidade para viver. A água, símbolo da destruição, símbolo de que destrói o mal e símbolo de um renascimento. Quaresma é isso. Pedir a Deus, você que está me vendo, está ouvindo em casa, peça a Ele essa Quaresma. Que a água que desce do céu, a água do nosso batismo, a água do sacramento da confissão, destrua em nós aquilo que nos destrói, que consome nossa vida, que nos deixa tristes, doentes. Quaresma é símbolo de pedir a Deus que nos purifique, nos lave com sua água santa e fertilize em nós e fecunde em nós o desejo de começar uma vida nova, diferente daquilo que fomos até agora. Olha, Quaresma é dilúvio, Quaresma é deserto. O tempo nosso quaresmal de 40 dias que nos prepara para a festa da Páscoa é comparado aos 40 anos do povo que atravessou o deserto. As experiências lindas do amor de Deus e, em contrapartida, o desafio que é vencer as tentações que nos afligem todos os dias. Do desânimo, da tristeza, do abandono, de perder a confiança em Deus, de não acreditar em mais nada. Quaresma é deserto. Fortalecer nossas convicções em Deus que nos ama, que nos acompanha, que está ao nosso lado. E, ao mesmo tempo, conhecedores de que as tentações nos acompanharão a vida inteira, principalmente no deserto das nossas vidas. Por fim, se Quaresma é dilúvio, Quaresma é deserto, Quaresma é conversão. Não tem sentido viver a Quaresma se não for com um desejo muito grande de mudança. E Quaresma é lutar, é guerrear, não contra o outro, não contra algo na sociedade, contra nós mesmos.
Que convenhamos, todo mal que habita e reina ao nosso redor, primeiro habitou e habita dentro do nosso coração. Quaresma é conversão, luta contínua, desafio constante de lutar não contra o outro, contra algo, mas contra nós mesmos. E por fim, Quaresma é acreditar. Converta-te e acredite em mim. Ah, se nós acreditássemos piamente nas verdades que Jesus diz no seu texto sagrado, as palavras dele. Crer é acreditar naquilo que nós não vemos, mas na certeza de que Deus é a nossa base, o nosso suporte, a nossa vida. Quaresma, dilúvio. Quaresma, deserto. Quaresma, conversão. Lutar contra nós mesmos. Quaresma, acreditar que tudo pode ser diferente dependendo do coração e da fé que habita em nosso peito. Confiemos em Deus. A Quaresma é esse desejo, esse desafio de começar sempre uma vida nova. Quem tem Deus, nada falta. Porque com Deus nós passamos por tudo nessa vida. Passa pelos momentos de alegria, Deus está comigo. Passa pelos momentos de sofrimento, Deus me acompanha. Em todas as circunstâncias, quem tem Deus, passa por tudo. Vamos lá, Marcelinho, deixa eu ver o tom. Deixa eu vou terminar cantando para você. Nada te perturbes, nada te amedrontes, tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,